Olha só, Rede Globo está falindo, está se desmanchando, na verdade. Acabou o monopólio. Acabou o monopólio, filho. Acabou o monopólio. Não, por anos, a Rede Globo, ela se dava ao luxo, pra você ter uma ideia, de fazer um negócio chamado geladeira com os seus artistas. Que era o seguinte, você mantinha o cara no contrato, o cara tava recebendo pela Globo, mas botava ele na geladeira, ele não fazia novela, Nada, não aparecia. Isso aí era uma tática pra você fazer, para você aterrorizar o cara, né? Porque alguém pode pensar assim, mas o cara vai ganhar sem trabalhar, beleza. Mas se não trabalha, também não aparece, não faz campanha publicitária, né? Tipo assim, não sai em filme. Não sai em filme, lugar nenhum. exato. Aí a hora que ele, se depois de um tempo ele resolvesse ser demitido, né? Ele já sumiu do cenário já. Acabou. Entendeu? Então até o cara se reposicionar, entendeu? Porra, ator... Um dia o Mauro Friza vir aqui, ele vai explicar direitinho o quanto isso ferra, quanto isso é terrível pro ator viver disso. Acontecer isso com ele, né? Mas hoje em dia não consegue mais fazer isso. Hoje em dia... Ela nem tem mais exclusividade com os atores, né? Exato. Antigamente o ator da Globo não podia fazer comercial de TV. Então, né? Lembra disso? Não podia fazer comercial de você não via. Exato. Né? Agora acabou isso. Eles só mantiveram com alguns, nem sei se ainda mantém com esses alguns aí. Pois é, Bruno, acabando aí um monopólio da Globo são, né, novos tempos, né? Novos tempos para televisão. E quem ganha com isso é o consumidor, tá, pessoal? Não é uma questão aqui de falar, né, odiamos a Globo e tal. Não, realmente não tem apreço nenhum pela Globo, que ela destruiu a cultura, corrompeu a cultura desse país, né, com a sua agenda. Mas a grande notícia é, o consumidor vai sair ganhando nisso aí. Vocês podem ter certeza disso. Veja, uma das coisas, Ítalo e Max, que a Globo está agora perdendo, né? O cidadão brasileiro ele tinha aquela tradição quase que de bar, de boteco, né? Você entrava no boteco, você tinha ali a televisão ligada, era a Rede Globo. E normalmente era assim em todos os locais que a gente ia. Chegava em casa, às vezes a pessoa nem assistia a televisão, estava ligada na Rede Globo e etc. Se tornou quase que uma prática corrente o brasileiro ligar a televisão na Rede Globo. E isso até os dias de hoje, né? Estava acontecendo ainda. E o que evitava de acontecer? O futebol, que mantinha ainda uma certa audiência, ou seja, as pessoas que não querem ver novela, que não estão interessadas em Jornal Nacional, elas ligavam de fato por causa do futebol. Agora, nem isso. E aos poucos, quando a Rede Globo ela vai perdendo esses brinquedos que sempre mantiveram a hipnose do seu espectador para que continuasse ligando a televisão, isso vai desligando ali, de fato, os tubos da Rede Globo. Aos poucos, né, nós vamos perceber que a punição, talvez cósmica, a justiça cósmica que está chegando na Rede Globo é muito maior do que a gente pensava. O poder da Rede Globo, que ela conseguiu acumular durante décadas no Brasil, a ponto de se tornar uma superpotência e não somente monopolizar com a produção de novelas e a produção cultural, a produção de música, a própria futebol, tudo. Toda a cultura estava nas mãos da Rede Globo. E o que a Rede Globo fez? Mesmo tendo pessoas com um alto nível cultural, veja, tinham pessoas com alto nível cultural no seu staff. Eu vejo, inclusive sigo muito, a conta do Miguel Falabella. Miguel Falabella, ele é um expert em poesia. Às vezes mesmo, para saber o que eu estudo em fins de alta cultura e dentro da poesia brasileira, eu às vezes recorro ao próprio Miguel Falabella, até pelas suas declamações que são muito bem feitas, mas pela capacidade, pela experiência aqui simbólica que ele tem de poesia. E veja, uma mente dessas e não foi aproveitada para coisas mais altas, para as coisas sublimes, para as coisas de alta cultura. Por quê? Porque era assim que funcionava. Você tinha que funcionar com o staff e fazer a cultura de massa daquilo que vende, daquilo que é sexo, daquilo que é baixo, daquilo que, enfim, né?
mantém o brasileiro sob aquele nível de histeria, aquele nível de emoção e paixão que sempre aprisionou ele. A Rede Globo jogou das formas mais baixas com a alma do brasileiro. Destruiu a família, destruiu a infância e agora está pagando. Graças a Deus, aos poucos, a Rede Globo ela não vai sendo desmantelada para se tornar uma baixazinha de audiência ao longo do tempo. Ela vai sendo desmantelada para nunca mais voltar ao Brasil e nunca mais existir com força cultural. Que essa força cultural seja entregue para pessoas que realmente se importam com a alma e com a elevação do brasileiro, com a formação de referências que possam educar as pessoas, possam educar as massas e não destruir os seus hábitos, os seus comportamentos e a sua inteligência. Isso aí. Bom.